Bom, aqui pessoal, nesse pequeno vídeo eu vou mostrar para vocês dar uma breve explicação de alguns pincéis básicos para começar a pintar. Então, ó, eu reservei aqui, ó, 5 pincéis básicos. Esse pincel chato é um pincel muito bom para pintura do fundo, então para cobertura de grandes áreas. Então é bom ter um pincel assim mais largo. Quando você vai cobrir partes maiores, precisa ter um pincel assim, você não consegue com um menor. Este aqui, ó, quando você vai pintar, por exemplo, a pintura de um rosto, de uma figura, então você vai pintar uma área mais seletiva. Esse é um pincel de Marta, da Condor, né? É um pincel de Marta, já está um pouquinho gasto, ó. A ponta arredondou um pouco, ele, ele ficou meio apontadinho aqui, ficou quase um língua de gato, mas ele não era um língua de gato, era um pincel chato. Então, para pintura assim, de toques assim, de pinturas não tão grandes, né? Tamanho pequeno a médio. Este é um pincel que eu gosto de fazer para riscar, para fazer pequenos detalhes. Então, esse é um pincel da Lucas, né? 5408, é um pincel importado e uma espessura, uma espessura média. É bom esse pincel quando você está pintando, fazendo alguns detalhes e você quer fazer uma sombra, algum detalhe que é mais delicado, então você usa ele nessa posição aqui, ó. Você não usa ele assim. Você pode usar assim, assim, até quando você quer fazer um risco certinho assim, mas você usa ele muitas vezes nessa posição, na posição, na posição deitada. Principalmente quando você quer misturar alguma coisa, fazer alguma transição, você faz aqui, ó, na posição deitada. Ele é muito bom para esse efeito de transição, tá? Depois eu vou mostrar para vocês qualquer hora eu usando esse pincel. Então é um pincel 8, ó, um pincel redondo, tá? Este, este é um pincel que todos têm que ter, em várias espessuras. Esse é um pincel da Lucas, é um pincel estúdio, né? Esse é um pincel de cerdas duras, olha, ele é firme, olha como ele é firme, ó. Ele é cerda dura e é uma cerda mais rústica que as outras cerdas. Então, este pincel, quando você vai dar o toque, quando você vai fazer um contorno, que você não quer que fique muito duro, tá? Alguma coisa, esse é o melhor pincel que tem para pintar. Pelo fato dele, ele coloca bem a tinta, você dá uma pincelada bem encorpada. E o pincel não deforma. Por exemplo, assim, você passou a tinta, você vai dar a pincelada, ó, um risco assim, por exemplo, de um risco seco ou um risco de uma curva, de um contorno. Esse é um pincel muito bom. Então, esse pincel é um tipo de pincel dos mais usados para pintura a óleo. Então, esse pincel aqui eu estou mostrando esta numeração, número 6, que é que eu uso mais ou menos para fazer contorno, para fazer alguns detalhes, né? Mas você pode, eu recomendo que você tenha ele em vários tamanhos, viu? É um pincel que quando você comprar, você pode comprar em vários tamanhos, numa pelagem pelo menos desse tamanho aqui, ó. Não muito curto, tá? E quando a pessoa compra pincel, às vezes você compra muito pincel delicado, muito pincel de Marta, de pelo fino, de pelo sintético, e esquece que esse pincel de cerdas duras aqui, pelo de porco, geralmente ele é um dos melhores pincéis que tem para pintura a óleo. Alguns efeitos você só consegue se você tiver esse pincel. Mesmo no acabamento, em algumas coisas, ele é fundamental. E esse é um pincel inglês, é o pincel da Winsor & Newton, tá? É um pincel leque, né? Esse pincel leque aqui, ó,
Esse é Monarch, a marca é Monarch. Esse Monarch tem uma pelagem especial, é um pelo muito fino aqui, ó. Tá? Que ele secou, mas olha, quando você... Eu vou fazer assim para soltar, né? Quando eu lavei, ele ficou meio unido, mas olha a pelagem dele, olha. Esse Monarch é muito bom para você fazer as misturas, misturar, fazer as transições, suavizar, ou seja, fazer aquela maquiagem que a gente faz na pintura, tanto assim como na lateral, assim. Às vezes um toquinho de lateral, assim, é suficiente para dar um efeito. Então esse é outro pincel que, se você for fazer uma pintura de transição, uma pintura com mais transição, com mais qualidade, até na pintura de paisagem, né, para fazer vegetação, tal, esse é um pincel muito importante de você ter. Então aqui basicamente, ó, são 5 pincéis que eu acho que as primeiras compras de pincel que vocês fizerem, se você ainda não tem material, você compre esses pincéis. E uma coisa muito importante, que eu já tenho uma aula específica sobre isso, é como fazer a limpeza dos pincéis. Esses pincéis aqui, ó, estou fazendo essa aula, por acaso eles estavam aqui na minha mesa secando, foram usados aí quando eu finalizei um quadro há poucos dias, eu fiz a limpeza com aquele material específico que limpa profundamente e ele, além de ele modela, e ele hidrata a cerda. Então daí eu deixei secando aqui, então por isso que eles são agrupados aqui. Eles são agrupados aqui, eu não peguei aleatoriamente não. Eles estão só porque foram os pincéis que eu acabei de usar naquela tela, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula sobre materiais.